a liderança da empresa faça com que a inovação esteja no seu DNA, esteja na sua cultura. Então vocês vão ter que trabalhar na cultura de inovação de maneira bem forte, que ela cresça cada vez mais, que o time respire inovação e que até o ponto que o ecossistema de seus clientes, seus fornecedores reconheçam que você é uma empresa inovadora. Coloque isso como marco. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, CEO da TecnoSpeed. Hoje eu estou conversando com o Jean e com o Rafa, que são especialistas em inovação. A gente está trabalhando um conteúdo bem legal, que é inovação como estratégia de crescimento para a sua software house ou para a sua startup. Quero fazer um adendo aqui, porque esse conteúdo também vai estar no nosso programa de formação para software house e também startups, empresas de tecnologia de modo geral. Além desse material que vocês vão consumir daqui a pouquinho, a gente vai ter a possibilidade de tirar dúvidas, fazer uma live, tirar dúvidas sobre o conteúdo que vai ser ministrado aqui hoje e também participar de uma masterclass. O pessoal da nossa produção vai deixar o link aí para você se interessar, se inscrever nesse programa. Beleza? Bora lá? Legal, pessoal. Hoje eu vou bater o papo então com o Rafael Palhano e com o Jean, que são especialistas em inovação. Rafa, que é diretor de mercado na TecnoSpeed, e o Jean, que é analista de inovação também no grupo TecnoSpeed. Indo direto ao ponto, Rafa, como é que a inovação, como é que você vê a inovação, como que ela pode ser integrada na estratégia do negócio para gerar resultados de uma maneira eficaz? Boa pergunta. Ela deve estar dentro do planejamento estratégico, né? Assim como marketing, vendas, produto, né? Tem seus planos de longo, médio e curto prazo, também a inovação deve ser contemplada nesse plano, né? Então, não somente um grupo, mas sim uma estratégia de inovação. Então, a empresa vai crescer quanto? Decidiu crescer 10, 20, 30? Quanto que a inovação vai fazer parte desse crescimento no longo prazo, no médio prazo e no curto prazo? Então, ela deve estar contemplada nesse planejamento, né? Diante disso, né, você vê que a diretoria vai ter que ser totalmente envolvida. Ela vai ter que ter recursos. Né? Se ela vai trazer recursos, normalmente ela também vai ter que estar dentro do orçamento da inovação, do grupo. Né? Quantos por cento da minha receita eu vou contemplar para investir em inovação? Então, a inovação na estratégia ela vai ter que estar contemplando também esse ponto. No longo prazo, quanto que eu invisto, quanto que eu tenho retorno. No médio e no curto prazo, a mesma coisa, né? E um ponto de atenção importante também na estratégia: não misturar ações para atender os clientes atuais em operação com os novos clientes em inovação. Não misturar, tomar cuidado com isso, né? Então, já no passado a gente vê que isso dificulta a realização da inovação. Porque você está lá no dia a dia, atende um cliente, deu alguns problemas com o cliente, você para de inovar para resolver aquele assunto. Continua, deu problema, para de inovar para resolver aquele assunto. E isso que eu falo, que retarda, né, os resultados da inovação. Então, se você não dedicar, você não vai parar de fazer marketing para atender o cliente. Você não vai parar de atender o cliente para fazer marketing. Então, a inovação tem que ser vista com estratégias específicas também, com atenção específica. E sempre que possível, com pessoas específicas, que vai tratar o começo, meio e fim da inovação. Talvez no começo você não vai ter um time de inovação, vai ser uma pessoa. Talvez vai ser 1, 2, 3 anos, vai ser a condutora da inovação. Até o momento que você achar, não, a inovação ela está ganhando uma importância significativa para a minha estratégia, que eu preciso de mais pessoas, né? Então, esse é um ponto de você colocar lá na estratégia. E, uma vez que essa primeira pessoa ou um grupo de pessoas estão atuando na inovação, estruturar processos é muito importante. Por quê? Se você estrutura processos, você vai ter, como eu falei, começo, meio e fim da inovação na sua estratégia. Quais são os marcos que a inovação deve entregar? Qual que é o que se espera de cada marco, né? Qual que é a passagem, quando que a inovação ela realmente foi validada,
né? Virou algo no portfólio e essa ideia de produto ou negócio pode ir para uma operação. Não seja mais dentro do time de inovação, está com o time de operação, liberou espaço. Então, você vê que são alguns fatores essenciais para contemplar na estratégia, né? Então, para finalizar essa parte, tá na estratégia assim como marketing comercial e produto, ter um orçamento específico, ter metas, pessoas dedicadas e processos ou uma jornada bem definida. Legal, mas tudo começa no planejamento estratégico. Já incluir a inovação ali como um pilar da estratégia da empresa. E aí depois desdobrar isso em processo, em orçamento e aí que faz parte também do planejamento estratégico, é isso? Isso, ela vai estar fazendo parte do planejamento estratégico, isso mesmo, né? Então, como eu falei, como outras áreas da empresa, a inovação também tem que ser vista uma área. E lembrando que a inovação, ela, outras áreas da empresa vai beber da inovação, né? Uhum. Então, do pensamento da inovação, elas vão abastecer, as outras áreas vão abastecer a inovação também com as oportunidades. Então, muitas vezes, o marketing, pessoas do marketing vai abastecer a inovação com uma ideia para um novo produto. Pessoas do comercial faz a mesma coisa, né? Então, ele vira ali uma ciência dentro da empresa também. Legal. Rafa, agora mudando um pouquinho de assunto, Dorf, dentro da inovação, mas falando sobre CVC, né, que é o Corporate Venture Capital. Como que você vê essa possibilidade para acelerar a inovação dentro das empresas? Eu vejo que dentro, a gente falou do planejamento estratégico, vai ter inovação. Agora, dentro do planejamento estratégico de inovação, o CVC é uma ótima ferramenta, né? Então, você pode definir, eu vou de maneira sozinha, internamente, independente, eu vou produzir minha inovação sem a ajuda de ninguém externo. Uhum. Agora, isso vai te demandar recursos, fazendo sozinho, vai te demandar um tempo e vai te demandar risco. Você vai estar correndo um risco sozinho. Você está investindo sozinho e e o tempo, né? Porque muitas vezes você vai ter que aprender, descobrir muitas coisas. Se for no teu portfólio um produto novo que você conhece pouco ou quase nada, então tempo, dinheiro para poder desbravar esse negócio de Essa produto, expertise, né? essa expertise. Já o CVC, se você contempla, você pode reduzir todos esses pontos que eu falei para você. Reduz risco, reduz tempo e reduz aí também o investimento, né? Porque você compartilhou. Então, é uma estratégia muito poderosa. Depois que as empresas que experimentam não conseguem viver sem, né? Tanto as médias, grandes empresas que experimentaram, elas falam, não, isso me acelera muito. É uma ferramenta para ganhar velocidade e reduzir Principalmente risco. reduzir risco, isso mesmo, né? Então você compartilha e principalmente expertise, né? Então, essa estratégia, ela definindo nesses 3 pontos, né? Você começa a fazer um trabalho de rastrear possibilidades de CVC, de investimento em CVC, né? Qual é a startup que faz sentido, que tem uma certa sinergia com o meu negócio? Vamos definir limites. O que a startup vai fazer? O que eu vou fazer? Como a gente vai se ajudar, né? Verdade que muitas vezes eu já vi vários casos que uma estratégia não está bem definidas, a empresa atrapalhou a startup investida. Porque começou a querer impor muitas coisas e normalmente as startups têm mais velocidade. Então as empresas têm que aproveitar essa velocidade das startups, né? E por que o CVC e não apenas uma parceria? Porque com o CVC as empresas conseguem ter também mais poder de decisão, né? Uhum. E a startup ganha o quê? Segurança, ganha investimento. Então, por isso que eu falo, é um ganha-ganha dos dois lados, né? Então, por isso que essa estratégia ela é muito importante, né? Um exemplo mesmo, a gente já pegou na empresa aqui startups em que tinha uma grande expertise num determinado mercado que a gente não conhecia quase nada. Uhum. E já veio com conhecimento de legislação, do que pode, o que não pode, de tecnologias, de concorrência. E ela atuava num mercado bem diferente do nosso.
só que ela tinha tecnologia e conhecimento que a gente não tinha. Demoraria muito tempo para desenvolver, né? E chegar nesse nível. E a startup viu uma grande valia da nossa parte, é que a gente conseguiria fazer com que ela crescesse o número de clientes, de receita consequentemente, e também a gente compartilhou muito o Smart Money, né? Então, a palavra muito comum para esse tipo de negociação é o Smart Money. Então, a gente apoiou por muito tempo, ainda continua apoiando agora com menos frequência, mas a gente consegue apoiar com muito tempo para a startup acelerar com aquilo que é o gap dela, principalmente, né? Sobre governança, né? Sobre assuntos de marketing, tecnologia, porque o da startup normalmente é uma empresa pequena que não tem muito board, né? Um board mais enxuto, com pouca expertise. Então, o Smart Money entra aí. Acelera dos dois lados, né? A Acelera. startup entra acelerando com expertise e com desenvolvimento rápido de uma solução, e a empresa investidora entra com essa agilidade em pular algumas etapas que a startup ainda iria descobrir ao longo do tempo. Então ela já pega essas boas práticas de gestão já mais consolidadas, né? Já mais prontas. E tem algo que eu acrescento aqui, que a empresa investidora, ela tem algo que a startup demoraria muito para conquistar, que é a credibilidade, Com certeza. né? Então, a startup ela vai para o mercado, muitas empresas não vão confiar em ser atendida ou colocar sua tecnologia junto com uma startup, né? Agora, com uma empresa já consolidada, Que tem uma governança, né? Que tem a estrutura que já garante. tem máquinas que funcionam, né? Já tem uma máquina de marketing, né? Uma máquina de atração em que as pessoas confiam. Quando ela publica alguma coisa, as pessoas dão atenção para essa empresa, para a startup, muitas vezes ainda em a startup tem que colocar muito dinheiro para ter o mesmo efeito, né? Uhum. Também a máquina de vendas, né? Então essas empresas normalmente têm uma máquina de vendas que funciona muito rápido. Então já vi casos que a startup iniciou seus negócios 2 anos antes de ser adquirida, né? Pelo CVC, e passa 1 ano ou 2, a empresa já tem muito mais clientes que a startup, né? Então você viu que os dois ganharam. A startup, por ter uma receita mais rápida do que ela teria sendo sozinha, e a empresa, porque em 2 anos ela conseguiu algo que talvez ela precisaria de 3, 4 anos para conseguir, se conseguisse. Então, eu acho que o CVC é uma ótima estratégia aí para inovação. Legal. Agora falando especificamente sobre a inovação no mercado de software e como essa inovação ela pode, já deu uma palhinha aqui, né? Eu queria que você estressasse um pouco mais, como a inovação ela pode gerar vantagem competitiva para o mercado de software especificamente. Olha, para o mercado de software, a gente vê algumas possibilidades, né? Você inovar para ter um novo produto no seu portfólio é uma das maneiras. Você também pode inovar para ter novos modelos de negócios, por exemplo, o SaaS, né? Então você pega aí 15 anos atrás, 20 talvez, não existia, nem se pensava em modelo SaaS, né? Então era tudo vendendo licenças, né? Então comprava licença por 1 ano, 2 anos. Agora você vê que a maioria, muitas empresas de software, SaaS, então você pode inovar em modelos de negócio. E também inovar na experiência do usuário, né? Então, são várias maneiras que uma empresa de software pode inovar, não se limitar somente a produto, né? Um exemplo que eu vou dar, teve uma startup também, que é uma parceira nossa, em que ela entrou no mercado super competitivo, ela é um tamanho bem menor comparado à concorrência que ela foi competir, e a gente fez uma parceria com ela, inovando no modelo de negócio que ela aplicava. Ela aplicava um modelo, principalmente para usuários, em que ela tinha que trabalhar, ralar muito para conseguir viabilizar e crescer. E nós inovamos com a parceria um modelo de negócio que viabilizou o crescimento, o consumo, e hoje a gente é quase maior que ela em número de pedidos, né? Então você vê que o modelo de negócio também é um jeito de se inovar. Mesmo produto, mesma tecnologia, modelos de negócio diferentes aplicados de maneira diferente, resultados diferentes, né? Legal. Então é um jeito bem interessante. E cuidados. É só lançar uma inovação, um produto que vai dar certo? Não. Então o cuidado que é escrever hipóteses, né? Quais são as hipóteses de produto, hipóteses de modelo de negócio, hipóteses de experiência, né? E fazer um bom processo de validação, né?
não desistir no primeiro processo, né? E que ele seja rápido. Uma das coisas que a gente vem aprendendo é que a velocidade nas validações são muito valiosas. Então, tirar algumas burocracias que a gente acaba se impondo em processos, né? Então, a gente gosta de fazer processo para ter segurança. Geralmente, empresa de software acaba se apoiando muito em processo, né? Até a característica do negócio do software é uma construção de um processo, né? Um flow, né? E para inovação isso pode atrapalhar os resultados, né? Porque processo é mais tempo e mais tempo é mais dinheiro, né? Então você está aplicando e arriscando mais. Então saber escrever bem as hipóteses e também as metodologias de validação das hipóteses. Porque muitas vezes os processos a gente acha que não dá para viver sem alguns, mas a gente tem que ser criativo também nessa parte, né? E fazer com que a gente valide esse processo de maneira mais rápida possível. É muito importante aí para ter uma desses 3 pontos sendo inovado com frequência, né? Já lançamos produtos na TecnoSpeed em que o modelo de negócio foi alterado umas 3, 4 vezes. E isso em torno de 6 meses. Por quê? Lançamos a primeira hipótese e tivemos um resultado. Medimos. Lançamos um segundo modelo de negócio, né? Teve um resultado diferente. Então sempre medir. Até que a gente chegou, não, no quarto modelo, esse aqui é o modelo que a gente vai inovar, que vai valer a pena, que vai ganhar, conseguir escalar, né? Então, além de produtos que a gente vai mexendo ao longo do tempo, mas também inovar no modelo de negócio. Esse é um ponto bem importante que muitas vezes empresas e startups não se atentam, né? Pensa que inovar é só pensar em produto. Isso pode gerar uma vantagem competitiva, você chegar na frente no mercado com um novo modelo, né? Sim. Um modelo mais aderente que de repente alcança um outro público que talvez a tua empresa nesse momento não estava alcançando. É um olhar interessante porque ele tira um pouco o foco só do produto, né? Sim, com certeza. Então, colocar a equipe aí para pensar também em modelos de negócio. Por quê? Vou dar mais um exemplo aqui, né? Tô cheio de exemplo hoje, né? Mas vamos lá. Eu já trabalhei com o meu time que muitas vezes um modelo de negócio nos possibilitava, fazendo as ações de marketing muito próximas, time comercial igual, mas com aquele modelo de negócio a gente conseguia vender 4 contratos por mês. Chegava nesse modelo no mês seguinte, 4 contratos. Aí a gente fala assim, cara, a gente quer vender 8, mas a gente não tem tanto capital, né? O que que faz para atrair o pessoal? O que que faz para a gente aumentar a nossa taxa de conversão? Talvez é mudar, inovar o modelo de negócio. E com essas mudanças, que depois você altera o modelo de negócio, consequentemente altera a proposta comercial, você vai ver a aderência que o público tem. Então a inovação, ela, além de solucionadores, você também inova para que o público tenha aderência, né? Então o vocabulário da inovação diz: solucione dores e construa que as pessoas tenham aderência. Muitas vezes ela não tem aquela dor, mas ela pode se beneficiar daquela inovação. Ela é aderente a isso, né? Então, o modelo de negócio também ele vai apoiar na maximização de aderência entre o produto e o seu consumo, né? Legal. Quero resgatar um pouquinho um assunto que vira e mexe aparece nas rodas de discussão. É, não sei se ele tá no hype, né? Ou se já tá passando esse hype, que é a inovação aberta. O que eu tenho notado é que várias empresas estão adotando esse modelo de inovação por entenderem que é um modelo que traz mais resultado, né? Como é que você vê, Rafa, essa questão da inovação aberta aí para alavancar crescimento? Olha, eu vejo que a inovação aberta ela também tem que estar na estratégia da inovação e, e ela é fundamental para o crescimento e para a realização da inovação, para fazer ela acontecer. O que que acontece? No hype, a gente pensa que inovação aberta é somente startups. É. Muitas vezes você está conversando com alguém de uma empresa, falou inovação aberta, mas eu não gosto de trabalhar com startup. Startup me dá trabalho. Não é só isso. Inovação aberta são você inovar em collabs, né, com outras empresas. A gente vê que isso é comum em alguns mercados. No software também não é para ser diferente. Também tem entidades, universidades, né, acadêmicos, tá? Então,
esse povo pode todo colaborar para que você reduza, mais uma vez falando, reduza riscos, você ganhe tempo, expertise, né? E muitas vezes também você não tem mão de obra suficiente. Então você tem que fazer. Então existem desafios, né? Então minha empresa ela está com um problema de processo, ela pode abrir um desafio para uma outra empresa que tem expertise suficiente naquele processo, que vai te apoiar a que você encontre uma solução inovadora para vencer aquele obstáculo de processo. A minha empresa quer fazer um produto, mas parte dele é um tanto complicado. Então, você abre esse desafio, compartilhe com outras empresas ou com startups, né? Também não vamos deixar de descartar, para que elas possam colaborar, né? Então, não guarde só para você os seus problemas, os seus desafios. Compartilhe o risco, né? Chame as pessoas, exponham o que você puder expor, para que elas possam. Então, como por isso falar, abra, né? Aberto é isso. Abra os seus desafios, suas metas, para que outras empresas possam colaborar e inovar junto com você. Muitas vezes ela vai estar ganhando também, porque o que você é expert, ela vai estar se valendo, e o que ela é expert está se valendo, e muitas vezes vocês estão em mercados diferentes, né? E ambos saem ganhando, né? Legal. Evidentemente que tem alguns. Precisa tomar alguns cuidados, né? Você pode dar algumas dicas de alguns cuidados que são importantes quando a gente trabalha com inovação aberta? Tem alguns cuidados muito importantes, né? Primeiro, expectativa, alinhamento de expectativa. Qual que é a expectativa que os dois lados têm? Será que um vai... já sentei em mesa que a gente viu, não, a gente vai competir igual. Então a gente tinha expectativa que não ajudava a fazer uma colaboração de benefício mútuo. Um ia atrapalhar o outro. Então o alinhamento de expectativa é muito importante. Também, assim, os processos que vão ter nessa colaboração, muitas vezes eu estou vendo com grande prioridade essa inovação e a outra não está vendo com tanta prioridade assim. Então, esse alinhamento de expectativas, de prioridade, acordos legais também, já Propriedade intelectual. propriedade intelectual, importante. Então, muita vezes a gente inova e agora, quem que é o dono dessa inovação? Qual que é o instrumento jurídico que vai garantir que a inovação aberta, quem que é o dono real, né? Então tem que ter uma segurança jurídica para a inovação aberta. Muitas vezes a gente inova, não tem nada contrato, uma empresa fala eu não quero mais e aí você fica na mão. É possível, né? Então você tem que ter instrumentos que te garantam, né? Não fique na confiança e na boa vontade, né? Como todo relacionamento, no começo é tudo muito lindo e maravilhoso, só que tem riscos de não dar certo a algum ponto e você sair prejudicado, né? Então, esses são os pontos que eu já apanhei por isso, né? Por isso que eu recomendo, né? Faça bons contratos, né? Então, bons acordos, alinhamento de expectativas, leia bem as cláusulas, para que ninguém fique pego de surpresa, né? Porque depois talvez não vai ter que comprar o outro, não vai ter que comprar uma parte do outro. E É bom isso já estar acordado desde o começo, já né? tá acordado desde o começo. Não que não possa acontecer, mas é bom que esteja já acordado para não gerar uma divergência depois no futuro aí. A gente tá nesse mundo corporativo, a gente tem que se segurar de muita coisa, né? Você vê que o teu colaborador você tem um contrato, né? Porque os dois lados têm que estar seguros, né? Então, então quando você vai fazer uma parceria em inovação aberta, a mesma coisa deve acontecer. Ou seja, interessante sim adotar inovação aberta, mas tem que tomar alguns cuidados. Sim, e como eu falei, fazer os alinhamentos, né, até de processo, né? Minha expectativa é chegar em resultado em quanto tempo? 6 meses, um ano? Qual que é meus compromissos do meu lado e do seu lado, né? Então, qual vai ser o processo que a gente vai tocar de acompanhamento, de entrega, de investimento? Então, Legal. esse é um ponto muito importante mesmo, né? Mas eu recomendo, sabe? Utilize inovação aberta como estratégia. Legal. Aproveitando esse tema de inovação aberta, queria perguntar para o Jean. E também já dar os parabéns, né? O Jean participou escreveu 3 projetos, 3 vezes a Tecnospeed, no Prêmio Nacional de Inovação, por 3 vezes foi finalista e uma vez foi campeão aí do Prêmio Nacional de Inovação. Parabéns. Esse ano tem de novo, tô na expectativa, aí junho. Que é o tetra. Muito legal, Jean. Possível.
parabéns, viu? Parabéns. Mas o que eu quero entender é o seguinte, como é que é participar desses prêmios e principalmente ter acesso a esses benchmarks, né? Como é que esses benchmarks impulsionam a inovação dentro da TecnoSpeed? A participação da TecnoSpeed em premiação chega a ser até engraçado porque a gente participa de tudo praticamente. Desde inovação, processo, sustentabilidade, a gente está sempre lá. E o pessoal pergunta, mas por que vocês participam de tanta coisa? É chato, é exaustivo, tem que preencher um monte de coisa. É porque é um benchmarking fácil, né? A gente quer ganhar as premiações, quer encher a prateleira de troféu, com certeza. Mas não é esse o maior valor. O maior valor é você pegar o questionário e entender o que o mercado está pedindo daquele segmento. Porque quando é uma premiação de inovação, ela está pautada no que o mercado está querendo. Então, quando você pega aquilo e você não sabe responder nada, alguma coisa está errada com o seu processo. Então, você não está fazendo alguma coisa que o mercado está pedindo. Você tem um terceiro que não está viciado no teu processo interno, né? Exatamente. Você acha que está tudo beleza. Meu processo está maravilhoso, aí vai preencher um questionário de premiação. Então, não faço nada, não tem esse indicador, não tem isso, não faço aquilo. Então, é uma oportunidade de você evoluir o seu processo. Por mais que você não se pacifique, que não tenha as informações, você participar somente, você já vê gaps no seu processo onde você pode melhorar. Claro que quando você consegue a classificação, vencer alguma dessas premiações, você tem um reconhecimento, né? Sua marca fortalece sua marca. Você atrai mais parceiros, mais clientes, mais talentos, né? Você quer participar de uma empresa que tem conquistas aí. Então, isso fortalece o mercado como um todo. O que eu vejo como um problema para participar da premiação é a falta de evidência interna, porque muitas vezes a gente acaba realizando as coisas, mas a gente não faz documentação correta, não Parte tira aquela chata. foto, Parte chata. não constrói um indicador em cima daquele resultado para ter um antes e depois, isso que acaba comprometendo a participação nessas premiações. Então, desde o comecinho, começou um projeto, coloca fotografia inicial, pega os indicadores iniciais, para no final você ter uma evolução e ter como apresentar isso, né, de uma forma de resultado. Aí, com certeza, participar desses editais, premiações, fica bem mais fácil. E se vencer, aí a alegria é churrasco. E eu vejo você participando a primeira vez, né, Jean? É difícil, né? Não é fácil a primeira vez. É difícil. A gente começou ano passado a participar mais do tema de sustentabilidade de ESG. E nós tínhamos pouquíssimas coisas estruturadas. Então, quando a gente pega o questionário comprado de inovação, que a gente já tem desde 2017 a experiência de participar constantemente nas premiações, a gente não faz praticamente nada. Mas quando a gente começa a estudar, perceber o que a gente realiza, ter calma, a gente vê que a gente faz muita coisa, só não está com o processo estruturado, não está alinhadinho, bonitinho. Aí é uma questão de tempo organizar e para a próxima vez, com certeza, você vê a evolução. E isso é bem legal, né? Primeira participação lá que a gente teve no PNI, a gente já foi finalista, mas top 3, segundo a gente. Então, eu subi. Então, a evolução é sempre constante, a gente gosta, a gente sente prazer nisso também. Eu acho interessante essa questão do ter resultados mensuráveis, porque ajuda a não deixar de fazer, porque começa a ficar mais claro, faz, mas não tem a real noção do impacto daquela inovação. A gente simplesmente fez ali, não tem a noção de quanto aquilo está impactando no resultado da empresa. Quando você faz uma apuração dessa, que é meio que obrigatória para um prêmio, aí fica claro para todo mundo, fala, rapaz, isso aqui gerou essa situação E mesmo. não é Olha você aqui. que está falando, né? Não é você. Um terceiro que está comprovando ali. Você faz aquele processo. Então, para a marca, para o mercado é excelente. É a construção dos cases internos, né? Muitas vezes a gente não para, né, para formalizar o case, né? Começo, meio e fim, porque chega na auditoria, como já falou em premiação, e mostrar esses cases, eles fazem a diferença para você colocar no teu benchmark, né? Você construir tudo isso. Ô Jean, e como é que você vê a colaboração entre empresas, universidade, governo, para fomentar a inovação? Eu sei que o Rafa já deu uma palhinha aqui, né, sobre inovação aberta, mas eu queria ver na tua ótica, como é que você vê essa interação entre essas entidades? É a chamada tríplice hélice, né? Tem tudo a ver com o Open Innovation. É uma configuração bastante poderosa para inovação, principalmente para prospecção de recursos, né? Quando você chega numa chamada digital, seja financiamento ou seja subvenção, quando você está dividindo o risco com esses três atores, com o governo, com a universidade
E você, como empresa, eles veem mais potencial. Eles veem que você está bem assistido, né? Porque o governo, ele pode legislar a favor de uma proposta, né? Pode entrar com uma fonte de financiamento. A universidade vai ter todo o capital intelectual ali, com a pesquisa, os laboratórios, os alunos. E a empresa tem expertise de mercado. Então, quando esses três atores conversam, o projeto tem bastante força, tem bastante sinergia. Tem mais potencial do que um projeto sozinho, de um desses três atores. Então, premiações, fomento gostam muito dessa configuração. É interessante porque aí você passa a ter várias perspectivas diferentes sobre o projeto, né? E isso automaticamente já dilui o É risco. uma colaboração, mano. Você está Legal. melhorando o seu risco e também está trazendo oxigenação para sua ideia, porque vai ter muito mais controle ali desses atores. Eu vejo essa parte da tríplice hélice, tanto startups quanto empresas, foi até um objetivo estratégico para o momento quando a gente estava acelerando a inovação no TecnoSpeed com o laboratório. A gente se posicionar, né? Então a dica que eu dou para as startups e para as empresas, se apresente para o ecossistema, se apresente para as universidades, para as outras entidades, né? Para o governo, Seja visto ali, né? Seja Como uma visto. opção. Se apresente e segundo ponto, se posicione. Mostre como você quer colaborar com o ecossistema, né? Então não fica só querendo mostrar que você vai se beneficiar, mas como você pode ajudar esse ecossistema a se beneficiar com a sua atuação, né? Então, eu sou startup, eu não vou fazer sozinho. Eu sou empresa, eu não vou fazer sozinho que vai demorar mais. Então essa tríplice hélice é importante. Você se apresentar, você se posicionar e você fazer parte, né? Começar a participar dos eventos, das feiras, ajudar também a compartilhar seu conhecimento, né? Então, é uma dica aí que eu deixo para essas empresas e startups que ainda não fazem parte de um ecossistema ou que não se posicionou, siga esse passo aí, que a gente já fez isso e a gente tem muitos benefícios com isso também. E qual que é o desafio para conseguir implementar, né? Ou conseguir essa colaboração dessa tríplice hélice, né? Você chamou. O Rafa comentou na parte da inovação aberta, tem que ter bem claros os objetivos, afinal são três atores bem diferentes, então o governo vai ver da perspectiva dele, a ICT vai ver da perspectiva dela, e a empresa tem seus objetivos. Então é bastante importante o contrato inicial, né, do que cada um vai oferecer, qual que é o papel de cada um e onde querem chegar. Porque depois que assinou ali, meu amigo, você tem que cumprir o que foi acordado. Cronograma. Cronograma, né, a disponibilidade de cada um, que cada um entra em cada parte, recursos de quem, para onde vai, quem vai administrar. Então tem uma série de pequenas, como é que você gosta de falar, de alguns detalhes Os detalhezinhos. que tem que ser bem estabelecidos no começo, porque apesar de poderoso, tem seus desafios, afinal são atores fortes e cada um com sua própria perspectiva, então o seu alinhamento inicial é fundamental. Quando você tem total autonomia para executar tudo dentro de casa, é um ritmo, né? Sim. E agora quando você vai executar, lógico que você ganha essas percepções, esses outros atores, mas aí você colocou mais gente também. Aí se não tiver tudo muito bem alinhado... É um relacionamento, você tem que ver onde você pode ceder para outra parte fazer a parte dela ali, onde você pode colaborar mais, né? Mas o resultado em geral é bastante proveitoso. Legal, muito bom. Agora falando sobre cultura de inovação, o Jean também participou de toda essa construção, vou dizer assim, da cultura da inovação dentro da TecnoSpeed, isso desde 2000 e... 14. Eu entrei para isso. já está mais de 10 anos fazendo esse trabalho, Cabelo. gerando esse resultado aí para a empresa, né? Ô Jean, mas assim, como é que faz para criar uma cultura de inovação dentro de uma empresa? Eu sei que essa resposta não é tão simples, né? Mas eu tento deixá-la mais didática possível. Vou falar para você, Joe, que a resposta é bem simples. O processo é fácil de instrumentalizar o processo de inovação. Você ter a metodologia ali é bem tranquilo até. Você tem que ter a colaboração, né, entre os colaboradores. Você tem que ter a experimentação, prototipação de coisas e apoio, né? Então, quando você tem esse processo fomentado, vai acontecer uma coisa diferente, vai dar, né, por assim dizer. Só que uma coisa é você estabelecer o processo, outra coisa é você regar esse processo para que ele se mantenha ao longo do tempo. Inovar tem custos, inovar tem riscos, né? A gente sabe bem. Então, não é a primeira inovação que vai dar certo, não é a segunda, não é a terceira, talvez nem a centésima inovação que vai dar certo. Então, para manter isso,
é caro. E se você tiver montado um processo apenas para ter, vou fazer aqui a cultura de inovação. Coloquei uma cartilhinha aqui, o pessoal está colaborando, o pessoal tá prototipando, tá fazendo as coisas em conjunto, tá validando e corrigindo, né? Que é muito importante, você pode errar sempre a mesma coisa, você tem que consertar, às vezes evoluir. Mas se não tiver o direcionamento da liderança, isso não vai durar, né? Vai durar 6 meses. De o compromisso da liderança. Testamos 10 hipóteses que nada deu certo, acabou a inovação. Não. Então, o mais importante da cultura de inovação é a liderança acreditar que essa cultura vai trazer resultados, já está dentro da estratégia. É igual o Rafa pontuou bem no começo. A inovação tem que fazer parte da estratégia da empresa, não é só um processo. Tá? Tem que ser perene, ela tem que ser transversal a todas as áreas. Né? Todos vão colaborar para que isso aconteça. Quando iniciou lá em 2014, era praticamente eu organizando todo um processo perante a empresa. Né? Agora a gente está no laboratório com 20 pessoas, sabe? 20 pessoas. Então, olha o tanto de cabeça que cresceu ao longo desses 10 anos. Então, só o processo por si, eu acredito até que seja fácil de instituir. Difícil é coordenar isso a longo prazo, manter isso, fornecer os recursos que têm um custo e direcionar a liderança ali, fazer com que eles também acreditem que esse projeto tenha potencial e ao longo prazo ele se mantenha. Então, da cultura de inovação, acho que a parte mais importante é a visão do board, né? Da diretoria ali a respeito desse formato. Começa ali, né? Legal. Eu vejo assim também que a cultura do... A gente sempre fez assim. É um dos desafios da cultura da inovação, né? A gente sempre seguiu esse processo. Ok, mas esse processo te faz entregar resultado em 1 ano. A inovação pode trazer você entregar o mesmo resultado em 8 meses, 6 meses. Né? Então essa cultura que a gente sempre fez assim, eu vejo que também é um grande desafio que a gente muitas vezes pega. Resistência à mudança. Resistência às mudanças, né? Então a cultura da inovação ela vem para derrubar a cultura da resistência à mudança. Então é um ponto importante aí para a gente compartilhar com o público, né? Que essa cultura traz bastante benefício e um dos desafios é derrubar essa cultura da resistência da mudança. Aí se não tiver o apoio do board, realmente fica difícil, porque aí você vai gerar um embate dentro da empresa e E os resultados, eles demoram um pouquinho para chegar, né? A gente tem as safras aí, que a gente trabalha na TecnoSpeed, né? E colocar a inovação, montar o processo, falar assim, daqui 6 meses vou ter o Facebook. Não. Visão a longo prazo, estratégica, e as coisas vão dar certo. Agora falando um pouquinho sobre essa gestão da inovação, mas trazendo um termo mais prático. A gente falou sobre ter no planejamento estratégico a inovação estar incluída no planejamento estratégico. Né? A gente está vendo isso, inclusive, a importância para depois ter esse aculturamento dentro da empresa. Né? Mas em termos práticos, assim, quais os artefatos que a gente pode utilizar para planejar e estruturar, né, essa inovação na empresa de forma eficiente? Então, uma vez que decidimos vamos com inovação, a diretoria fala, vamos, planejamento estratégico vai contemplar inovação. Agora essa pessoa que vai liderar a inovação, ela vai ter que consumir alguns artefatos, como você falou, para poder desdobrar, né, as estratégias de inovação, né, as táticas que vão contemplar essa estratégia. Então, é difícil você não ter um artefato para você se basear nas suas decisões de inovação. Então, eu coloco ali 2 artefatos muito importantes, né? Um deles é a tese de crescimento. Como que a inovação vai contribuir para o crescimento da empresa? Qual que é a expectativa que o crescimento da empresa está colocando na inovação? Se você não sabe o quanto você vai colaborar, fica difícil de você tomar as decisões estratégicas. Saber quanto você vai investir, quanto que espera de retorno, onde vai investir. Como vai investir. E um segundo artefato, né, além da tese de crescimento, é a tese de investimento. A gente vai investir em inovação interna, quanto vamos investir em inovação aberta. Uma vez que decidiu inovação aberta, quais são as características de startups, por exemplo, né? Vou fazer CVC. Coloquei na minha tese de investimento que eu vou utilizar a estratégia de CVC, mas startups em todo tipo de startup, de características, né? Qual que é o momento que tem que estar startup? Ela tem que ser uma startup que tem 1, 2 anos,
qual mercado que ela deve atuar, o que que ela tem que colocar, qual que é o perfil dos líderes dessa startup, também é importante, tá nessa tese de investimento, né? Qual que é o momento dela, qual que é o business que ela atua, né? Então, porque isso, você consegue filtrar e ter foco, né? Então, meu investimento vai ser aqui, vou colaborar nessa maneira de crescer. Então, ali para mim eu falo que é o pontapé inicial das estratégias de inovação. Tese de crescimento, tese de investimento, e você vai conseguir desdobrar esses dois conteúdos na estratégia de inovação. Então, eu vou colocar, por exemplo, quem usa OKRs, né? Só um pouquinho, Rafa. Idealmente, então, a inovação ela bebe dessa fonte que não necessariamente é a própria inovação que alimenta. Isso vem do board ali, da diretoria estratégica. Fala, olha, a gente quer crescer tanto, a gente está contando com tanto da inovação e a gente está disposto a investir tanto para esse rumo aqui. Isso mesmo. Beleza. Opa, temos um direcionamento e temos as nossas diretrizes aqui, os nossos limites. Correto. A partir daí, então, começa um desdobramento. Nisso aí eu consigo desenhar estratégias, né, da inovação. Quais são os objetivos que a inovação vai ter que cumprir num período, né? Ok, a gente vê que no crescimento aí nos 3, 4 anos com esses valores, para esse primeiro ano, esses vão ser os meus objetivos. Meu segundo, se eu já conseguir vislumbrar objetivos para o segundo, terceiro ano, eu já posso formalizar também, né, para depois fazer uma revisita. Mas nesse próximo ano, meus objetivos são esses. Meus indicadores chaves para que esse objetivo seja alcançado, né? Quais são os resultados chaves, também já consigo decidir com essas informações, né? E aí eu devo decidir também quais são as ferramentas que a inovação precisa, quais frameworks vai precisar, né? E depois, qual que é o ritmo que eu vou precisar colocar na inovação, o que eu priorizo, né? Muitas vezes eu vou ter que fazer escolhas. Vem tantas ideias que eu vou ter que priorizar. Minha entrega no primeiro quadrimestre vai ser essa, no segundo quadrimestre vai ser outra. Isso aqui eu vou ter que deixar para o ano que vem, né? Muitas vezes Espécie de roadmap ali, é um mapa de entregas, né? Então muitas vezes chega uma ferramenta super legal e fala, olha, isso aqui me ajudaria muito. Mas você fala, eu tô com tanta coisa para resolver, isso aqui eu já vou colocar na minha visão, daqui 2 anos eu vou fazer uso de uma ferramenta como essa, porque meu recurso hoje não me possibilita. Mas lá para frente eu já deixo mapeado, né? Então é importante você saber os seus limites, né? Esse ano eu vou usar o recurso para essa ferramenta para viabilizar esse processo. Uma vez ela incorporada e institucionalizado, eu posso fazer outros investimentos, né? Então, esse é o ponto, né? E também você saber flexibilizar, né? Você escrever o processo que você vai realizar a inovação, você não se engessar. Gente, é muito fácil você querer ficar engessado porque é confortável, né? Isso aqui eu sei fazer de cabo a rabo, né? Então, você não se engessar com isso, você ter flexibilidade, né? Eu coloquei que no meu processo, eu faço uma validação de hipótese em 3 meses. Mas o mercado quer que você valide essa hipótese em 1 mês, senão você vai perder a oportunidade, o time. Né? Mas eu tenho o processo escrito. Então, a inovação vai te levar a isso, a você também ser flexível na execução da estratégia. Legal. E até aqui a gente está falando de planejamento, né? Correto? Fazendo um plano de tanto um plano estratégico, ou tese de crescimento, com tese de investimento, e depois desdobrando isso em roadmaps, OKRs, é o que eu estou entendendo aqui da conversa. Na parte da gestão aí. Agora esse é conceitual, ou melhor, é o plano, né? Mas como é que a gente garante que isso vai, de fato, gerar resultado, vai sair do papel e vai gerar resultado, e não vai ficar simplesmente no planejamento? Você, como a gente já falou muito aqui de processo, né? Inovação também depende de processo. Então, que você tenha começos, meios e fins muito bem definidos. Compartilhe com a diretoria, olha, esse é o meu começo, meio e fim que eu proponho a executar, e se eles têm alguma consideração, né, nesse processo. E você vai poder até falar quanto que você vai investir em cada etapa desse processo. Quanto tempo vai demorar, né? Então isso é muito importante. Para quê? Para sair do papel você tem que iniciar.
e validar se esse processo é bom ou não é. E então eu falo, escreva um processo. Se você não escrever, vai tentando dar tiro sem saber qual que é o alvo que você quer atingir, você vai se frustrar e vai pensar, inovação não é para mim. Então, faça o processo. Ponto importante nesse processo, defina marcos, né? Então essas hipóteses eu quero alcançar esse marco, né? E aí esse marco vai ser início de uma nova etapa do processo de inovação, que eu vou atingir o segundo marco, venci, vou para um terceiro marco. Digamos que o meu processo tenha 4 marcos importantes. E eu tenho que escrever isso daí. Aí vai saindo do papel. E quando você consegue vencer esses marcos, você vai ter confiança em iniciar novos ciclos de inovação, né? Uma coisa importante para inovação também é a definição de inovação, né? Inovação é aquilo que é um alto grau de incerteza, ou seja, você não tem muita previsibilidade. Então a inovação é você vencer essas incertezas e tornando os seus objetivos cada vez mais previsíveis, né? É uma grande diferença de uma operação de uma inovação, né? Você vai fazer um orçamento de uma operação, você tem muita previsibilidade. O mercado está crescendo tantos por cento, meu histórico é esse, né? E eu quero fazer aquilo, então eu consigo com muita previsibilidade. Inovação não, o grau de incerteza é muito alto, né? Ou para você prever as coisas, ela é muito difícil de prever. Então por isso que você tem que escrever os marcos para te ajudar a ter uma previsibilidade. Uma das coisas que faz a gente não tirar do papel é você trabalhar com o imprevisível. Você trabalhar não saber onde você quer chegar. Se você sabe exatamente o que a sua inovação vai dar, talvez não seja tão inovação. Então tome cuidado, né? Mas eu acho que esse é o ponto, né? E colocar isso no teu planejamento estratégico, mais uma vez falando, né? Então é um ponto importante de você garantir que ela saia do papel. Se ficar só na cabeça, na ideia e na vontade, não sai. Então põe no seu planejamento estratégico, descreva como que você vai fazer ela acontecer, né? A ideia então é que o processo te leve aí fazendo validações rápidas e checagem de se você está chegando onde você planejou que você iria chegar, com os marcos. Isso mesmo. E checagem em vez da conexão esse processo, na verdade, ele acaba reduzindo um pouco o risco, que é altíssimo, com a inovação, né? Sim. A gente não tem como garantir que vai dar certo. Com certeza. Mas adotando um processo que tem essa checagem rápida, a gente pelo menos minimiza o risco de identificar isso só no final. Gastamos tufo de dinheiro, chegou lá e agora não deu certo, né? Ou não virou realidade. É isso? É isso. E você colocar também quais indicadores. Nesses marcos você tem indicadores bem definidos, né? Então é importante você colocar qual que é o indicador que você quer alcançar ao longo do processo. E conectar esses indicadores com os indicadores do negócio, Do do planejamento estratégico. Isso mesmo. Então, como a gente fala, né, no planejamento estratégico, as operações vão contribuir com alguns indicadores. E a inovação também vai contribuir com alguns indicadores. Então tem que estar muito bem alinhado, né? E uma vez que a inovação se compromete a entregar alguns indicadores, então é hora de você ter o processo bem definido e colocar ele para rodar, né? Aí Legal. sai do papel. Legal. Aí, nesse sentido ainda, só para complementar, a gente fala de indicador e processo, mas o pessoal às vezes pensa, mas que indicador eu pego e que processo eu sigo, né? Então, uma fonte boa de indicador e processo são as premiações. Então, se você pegar ali o último Prêmio Nacional de Inovação, vai ter uma série de questões a respeito de indicadores de inovação. Então, a sua empresa pode simplesmente ir lá, pegar o caderno de respostas, aí ver o que foi solicitado e falar assim, opa, eu tenho esse indicador internamente? Se não tem, como que eu elaboro esse indicador? Como que eu construo esse indicador para na próxima edição participar? Ou ainda para ter somente, né, participar da premiação, para ter esse controle e essa mensuração ao longo do tempo. Em termos de processo, tem diversos, mas o que tem mais sido bem quisto por editais e fundos de fomento e premiações são os TRLs, né? Que é uma metodologia, um nivelamento de projetos, onde ele sai do grau mais básico, né, de conceito, até a validação em 9 etapas, chegando na parte de mercado e comercialização de produto. Então, metodologia bastante simples, aplicada a qualquer coisa mesmo, e funciona bem. Então, se você não sabe por onde começar, vai por aí, pega lá o caderno de inovação do Prêmio Nacional de Inovação, vê os indicadores que foram solicitados, pega a regra de TRLs, estude um pouquinho, vai dar certo. Muito bom. Pessoal, como é que vocês veem assim, o papel
Vocês comentaram que hoje tem mais de 20 pessoas no laboratório de inovação da TecnoSpeed, né? Lógico, foi um processo gradativo. E pelo que vocês comentaram também, a inovação ela não é exclusivamente do laboratório de inovação, né? O laboratório ele cuida ali, é um ambiente dedicado à inovação, mas a empresa inteira respira, né, inovação. Mas especificamente, qual é o papel desse laboratório no processo de inovação hoje? Por que que a gente tem um laboratório dedicado para a inovação, se isso também faz parte da cultura da empresa como um todo? Olha, como a inovação faz parte da estratégia da empresa, e muitas vezes a gente precisa de um espaço para experimentar. A gente não vai experimentar com os clientes que estão lá em produção, né? Então a gente precisa de um espaço para a gente fazer pesquisa, fazer um desenvolvimento do que está sendo pesquisado, né? Então, esse laboratório você tem que ter uma mente mais aberta no sentido de validação de testes, né? De experimentação. Então, ali é um lugar que você vai testar hipóteses. Então, é muito importante você ter esse local dedicado para experimentar hipóteses, para fazer a validação, para você aprofundar em determinados problemas, né? Então, é muito importante para isso. E o que acontece? Nas operações, no dia a dia da empresa, vai surgindo muitas ideias. E qual que é um bom lugar para você experimentar essas ideias que vão surgindo? É o laboratório de inovações, né? Então, hoje, no nosso processo, a gente tem uma parte da equipe que faz a triagem das ideias, que vai ver se é uma ideia que está sendo contemplada na estratégia do grupo, né? Então, o grupo, o laboratório, ele vai ter que estar muito alinhado estrategicamente. Então, vai vir várias ideias. Essa ideia faz sentido com as estratégias, né? Então, tem que ter essa triagem, né? E uma vez que fez a triagem, aí começa um processo de validação de hipótese, se aquela ideia é viável ou não. E se você não tem um laboratório, não tem uma pessoa que vai dar atenção para as ideias que podem impulsionar, né, os resultados da estratégia, você pode perder muito, né? Então, dedique uma pessoa, no começo que seja, né, para que ela faça a triagem de ideias. E ao longo do tempo você pode até criar um laboratório em que vai ter um processo definido de toda a triagem de ideias, de pessoas dedicadas. Essas pessoas vão validar as ideias de maneira mais rápida, né? E ao longo do tempo, essas ideias sendo validadas, você vai tomar uma decisão. A gente vai perseverar nessas ideias? A gente vai pivotar, né, mudar alguma coisa nessas ideias, nessas hipóteses? Ou vamos declinar e abandonar, viu que essa hipótese ela não é validada, né? Então o laboratório faz esse papel. E como ela é uma rotina daquela equipe, você vê que como rotina, aquela equipe ela tem uma cultura de pensamento, de validação de hipóteses e tem uma velocidade também. Então aquela equipe ela já fez várias perguntas, já fez vários testes ao longo do tempo, né? E ela ganha mais performance para validar ideias de inovação. Além disso, né, Rafa, o laboratório ele meio que ele garante que a inovação vai ser realizada, né? Você falou no começo. É importante você não deixar a inovação ele se misturar com a manutenção e o desenvolvimento de produtos, né? Você já tem um legado ali de portfólio. Então, antes de atender o cliente que está precisando fazer inovação, você vai atender o cliente. Então, quando você tem uma estrutura com equipe dedicada, orçamento próprio, né? Isso é muito importante na TecnoSpeed. A gente tem uma diretriz que garante que X% do orçamento vai para a inovação, querendo ou não, né? Então, ter essa estrutura, ter esse ambiente garante tudo isso, que ali vão ser feitas inovações, testes, pilotos, e o processo ali, não sei, isso pode ficar meio ruim, mas o processo ali é um pouco mais maleável, dependendo do risco, né? Porque a gente sabe que não é certo. Então a gente consegue ter uma estrutura e uma equipe dedicada para fazer essas coisas acontecer e não depender ali da atividade de um pessoal de produto, pessoal de tecnologia, que vai estar mais atarefado em atender, vai estar mais preocupado em atender o cliente do que de fato descobrir coisas. Não que novas coisas não venham das operações, vem bastante coisa das operações também. Mas o laboratório meio que permite que tudo isso seja feito numa cadência e num tempo mais ritmo, mais coordenado do que deixar para acontecer no meio do time de desenvolvimento normal. Muitas vezes a pessoa fala Fidel e novo. Quando não vou reservar aqui um tempo, quando tiver essa brechinha aqui, a gente vai fazer essa pesquisa. A brecha nunca vem, a inovação perde o time e a empresa perde essa oportunidade. Pelo concorrente nova, né? Com certeza. Então, legal. A gente falou
bastante sobre riscos e está falando sobre dedicar um orçamento específico para a inovação, né? Mas como equilibrar esse, esse orçamento da inovação, tendo em mente que muitas vezes ele não vai trazer um retorno a curto prazo. E vão ter algumas tentativas aí que vão ser frustradas, né? Como equilibrar esse orçamento com esse resultado que muitas vezes vai vir a longo prazo? Essa é uma boa pergunta. Não é muito fácil, não. Boa pergunta mesmo, tô ansioso. Resposta. Como equilibrar? Você também é, ir colocando os resultados, os retornos que a inovação vai trazer com o investimento ao longo do tempo, né? O Ligiane acabou de comentar, a gente tem 20 pessoas na inovação. E isso não é agora, 2025, né? Quando a gente começou o laboratório, a gente começou com 2 pessoas. Antes do laboratório tinha o Jean. Mas é o seguinte, com 2 pessoas, o quanto a gente vai investir, quanto vai ter retorno? Com 2 pessoas, talvez você consiga fazer um projeto. E com o projeto, a inovação contribui com um determinado valor no crescimento da empresa. Só que a empresa na estratégia precisa crescer mais. Então, eu vou investir mais e vou trazer um retorno maior. Então, o equilíbrio é você poder colocar as metas de retorno, né, e exigir da equipe aquela meta de retorno. Então, por isso que a equipe vai ter que se virar e fazer processos para que viabilize aquele retorno desejado, né? Não deixar de fazer o retorno, aceitar os erros, mas também cobrar que o time não erre 2 vezes o mesmo erro, né? Então, você ter processos bem definidos em que eles viabilizem a execução do orçamento e o retorno esperado, né? Então, não é fácil mesmo. É você começar com um valor um pouco menor no início, até você pegar um ritmo e ter segurança, e ao longo do tempo você vai aumentando, né, o valor da tua receita em investimento em inovação, né? Então, ao longo do tempo você vai colocando mais pessoas, mais recursos, e, e você ganhando confiança, você vai ver que teu orçamento, você vai não querer mais deixar de contemplar inovação com isso, né? Minha dica é: teste o orçamento, vai acrescentando ao longo do tempo. Legal. Não tem existe um benchmark? A gente pode pelo menos começar a fazer esses testes? Um benchmark de mercado? Quantas empresas, em média, investem em inovação? Pesquisa e desenvolvimento, dependendo do porte, eu vejo que está em torno de 5 a 12%, né? Da receita operacional. Da receita operacional, né? Então, tem empresas que estão num ritmo de crescimento mais acelerado, eles colocam 12%. Colocam porque eles dependem da inovação, contam com a inovação. A empresa que quer crescer um pouco menos, um ritmo menos acelerado, vai correr risco menor, então ela coloca um percentual menor. Mas colocar menos de 5% você vai comprometer, né? Então, não deixe de colocar um investimento, e menos de 5 eu já falo que vai comprometer os seus retornos de investimento, de inovação, e vai comprometer consequentemente o crescimento da tua empresa, né? Certo. É plantando, né? Tá ali colocando um dinheiro para plantar, colher no futuro. E por falar em futuro, como é que vocês veem que as empresas podem se preparar, né, para para o futuro através da inovação? Olha, quando você está escrevendo a tua visão, né, as empresas têm tá definindo a sua visão, você colocar como que a inovação vai contribuir com aquela visão, para a realização daquela visão. E a partir de então, com aquelas estratégias de longo prazo, você começar a entender quais são as oportunidades que a empresa precisa aproveitar ou buscar para contemplar o crescimento da visão, né? Ou a realização da visão. Uhum. E aí você vai começar aquela primeira etapa da inovação, que é a busca de oportunidades. Então, se você tem uma visão bem definida, escrita, você sabe quais oportunidades você vai ter que buscar, né? E aí você vai escrever os seus cenários estratégicos. Então, se eu escrever 1 ou 2 cenários, quando você escreve, define e projeta, já começa a entender quais oportunidades você vai buscar. Um exemplo: a empresa vai crescer com o mercado de fintech. Então, já sei quais são
as oportunidades que eu tenho que buscar, né? Vai ser com a automação financeira, eu já sei o que eu vou buscar inovar, né? Quais são as oportunidades que eu vou validar com o meu público, né? Agora a inteligência artificial é uma tendência. A empresa está contemplando inteligência artificial no meu planejamento estratégico? Vai contemplar no crescimento? Então já sei quais tipos de oportunidades eu vou buscar, né? Então, se eu sei meu longo prazo, eu vou trazer ele para o curto, né? E vou buscar as oportunidades para ele. Então, e deixar lá de maneira tangível, né? Então, não escrever de maneira muito abstrata o planejamento da inovação ou o futuro, o desenho de cenário. Tenta escrever os cenários de uma maneira bem concreta, né? O que você quer buscar, quando você quer buscar, quais são seus limites, né? O que são as suas prioridades de buscas, né? Então, tangibilize o máximo possível os cenários para que você consiga buscar ou ter mais facilidade de buscar essas oportunidades. Legal. Ainda nesse contexto, como identificar essas oportunidades, principalmente as que têm mais potencial de retorno? Que prática que eu posso adotar para isso? Olha, você também definir qual que é qual é as características dessas oportunidades, né? Vou dar um exemplo. Tem oportunidades que vai me demandar muito esforço, mas vai me trazer pouco retorno, né? Sabe aquelas oportunidades que tem um ticket médio muito baixo? Uhum. Então, se você tem que definir, eu aceito ticket médio baixo porque eu tenho potencial de escalar em volume, é uma coisa. Não tenho, né? Então, você tem que definir quais são as características dessa oportunidade. Eu preciso agora crescer, eu preciso de ticket médio maior, porque eu não posso correr muito risco. Então, você vai buscar oportunidades em que você vai ter você consiga ter tickets mais maior, ou seja, o teu público é aderente àquele ticket médio, né? Então, o desenho do futuro e dessas oportunidades vem isso, né? Entender se aquela oportunidade realmente vai ter aderência com o público. E eu falo do exemplo do ticket médio, né? É uma oportunidade que a gente tem trabalhado agora, buscar ampliar, porque é o que a gente está na nossa estratégia, né? Legal. Eu vejo que eu me lembro do Jean já ter apresentado um relatório de tendências, né, Jean? Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse relatório, né, o objetivo dele, principalmente da Gartner, e entre outras instituições aí que fazem esse tipo de levantamento, e como isso se alinha com esse mapeamento de tendências. É, o relatório de tendência, ele é um artefato praticamente de gestão, né? Onde você sai um pouco do seu ambiente interno e olha para o que o mercado está pedindo, né? O que o mercado está solicitando, aspirando. E um dos mais famosos é da Gartner, que é uma empresa de consultoria global, e ela faz esse apanhado junto com os gestores do mundo todo e vê o que eles estão pensando para o futuro. Você vai conseguir aplicar 100% das coisas que está no relatório da Gartner? Se você conseguir, maravilhoso. Você é o Google. Mas se você conseguir pegar daqueles aspectos e trazer para próximo da sua realidade, já é alguma coisa, né? O Às relatório... vezes eles ainda não estão no timing do Isso. teu mercado, né? Com certeza. Para o Brasil, então, às vezes demora até 2, 3. Lá fala assim, para 2027 vai 30% das empresas já tá fazendo aqui. Para 2027 no Brasil a gente vai estar descobrindo essa tecnologia na maioria das vezes. Então, é mais de você se preparar para quando isso acontecer do que você de fato tomar a decisão de vou fazer isso. Claro, se você tiver condições, você pode aproveitar a oportunidade. Mas se quando chegar o impacto você estiver pronto, já apoiado por essa pesquisa inicial, é o melhor dos cenários, né? Então, ele é um guia, né, para você se orientar em onde investir. Eu preciso inovar, mas não sei, meu mercado está consolidado, para onde eu vou? Pega um relatório de boas práticas, tem a Gartner, tem a Forbes, no Brasil tem o Sebrae que publica também anualmente. Então, tem diversas fontes e direcionadas também, né? A gente tem a pesquisa da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que faz um panorama de tendências também, bastante importante para o mercado nacional. E ali dá umas dicas de onde você pode estruturar, onde você pode investir ou ficar atento. Não tenho capacidade de investir, não tenho um processo, mas vou ficar atento às possíveis consequências desse ambiente sendo modificado. Legal. Então, é extremamente importante e valioso para você decidir onde colocar seu recurso. E tomar um cuidado, né, para entender se é uma oportunidade real que vai ser consolidado ou se é uma tendência passageira, né?
Então, no relatório de tendências é interessante você mapear isso, né? Então, a gente viu muitas tecnologias nos últimos anos, né? 5G, inteligência artificial generativa, blockchain preditiva, metaverso, NFTs, né? Então, tem vezes que a gente que acompanha as inovações, participa de várias feiras e eventos, né? Você vê que tem ano que só falava de metaverso. Hoje em dia fala bem menos. Se falava muito de NFTs, né? Blockchain, como foi falado, né? E você vê que algumas coisas dessas tendências, Não elas... que não se, não que não evolua, mas às vezes não se aplica ao seu mercado. Demora mais para se aplicar. ou uma parte dela, né? Você falou de um todo, mas uma parte dela ela se consolidou e outra não, né? Então, tomar Uhum. cuidado. E a inteligência artificial, a gente vê que nos últimos anos é uma tendência que tem ficado, é um exemplo, né? Que eu quero mostrar para o público que são esse tipo de tendência que você tem que ficar atento, né? Então, nem tudo que está no relatório, o seu relatório nem sempre é totalmente assertivo. Por isso que é interessante você sempre estar com frequência consumindo essas informações, né? Você fala, olha, repetindo o mesmo ponto no relatório, 2, 3 anos seguidos, tá repetindo. Por relatórios diferentes, né? Quando uma coisa aparece em mais de uma fonte, sinal que tem uma coisinha ali. É interessante. Agora, indo um pouco para a questão de recursos. E nosso público é um público tecnológico, né? E não é novidade, assim, não é raro a gente ver startups saindo de empresas de software já consolidadas e criando seus braços através de startup. E também um público que é startup, é uma empresa, mas também é uma empresa de software. Às vezes ele não sabe ainda se ele é uma empresa de software ou se ele é uma startup, e aí às vezes é as duas coisas, mas não consegue denominar uma coisa ou outra, né? Agora, em ambos os cenários, existe uma necessidade de recurso, porque às vezes a empresa já está consolidada, mas ela não consegue executar uma estratégia de inovação com recurso próprio. Ou a startup está começando e ela também não consegue executar o crescimento dela com recurso próprio. E a gente sabe que existem outras possibilidades de captação de recurso. Eu queria te perguntar, Jean, como criar uma estrutura, um prospecto para atrair recurso? Boa pergunta. Eu acho que parte da preparação de projetos, né? De você documentar esses projetos e deixar eles preparados para quando surgir a oportunidade. Eu sou responsável pela parte de prospecção através de subvenção na TecnoSpeed. Então, constantemente eu estou monitorando as fontes de fomento, FINEP, Sebrae, NCTI, aqui no Paraná, a Fundação Araucária. Então, sempre eu estou lá entrando na página desses instrumentos para ver se tem alguma coisa assim, opa, a gente tem aqui um edital para inteligência artificial. Opa, a gente tem aqui oportunidade para bolsista, né? Não é sempre recurso financeiro que vem, né? Às vezes é econômico, né? Com estrutura, equipe, como o Senai oferece bastante, nossos parceiros. Então, o mais importante é você ter um projeto preparado para atender essa demanda, né? Porque a prospecção de recursos em si, ela nada mais é que faz parte da divisão de riscos, né? Você investir com uma forma mais barata, com menos custo. Porque quando você pega um empréstimo do banco, capital de giro ali, os juros são Brasil. Quando você vai no FINEP, atrás de uma linha de financiamento, é muito menor, né? O despendimento financeiro a longo prazo. Quando é subvenção, então, aí é o melhor dos cenários, você consegue realmente aproveitar melhor a oportunidade. Mas para isso você tem que estar preparado para a burocracia, que isso está em volta, né? Quando você vai pegar a captação via edital ou via entidade bancária, eles vão ter uma série de requisitos para você cumprir. Você tem que provar que financeiramente é viável. Exatamente. Aí a sua inovação tem que ser um pouquinho mais inovadora do que as outras. Tem que ter um risco atrelado à inovação, como o Rafa disse, é risco, né? Se você já sabe exatamente onde vai chegar, talvez não seja tão inovação assim. Tem barreira tecnológica, tem barreira de entrada. Então, você preparar e ter projetos que tenham essas condições, né? Fora toda a parte administrativa da empresa, né? Você tem que estar com as suas certidões em dia, documentação, fisco, tudo legalizado, porque quando for feita a análise pela instituição financeira ou adequação aos critérios do edital, eles vão pedir tudo isso para você. Então, às vezes, a empresa tem o projeto, mas não tem a estrutura interna preparada. Aí lançou o edital para daqui a um mês,
Não dá tempo de não dá correr tempo de atrás. fazer isso aqui, não tem como correlacionar todos esses itens. Ou tem os itens, mas não tem o projeto já documentado. Então, ter essas duas bases prontas é fundamental para que você consiga, desculpa, para que você consiga estar preparado para conseguir agarrar esse recurso quando ele chegar. E aí submeter um projeto, né, de 3 meses que vai ser o nova meta, novo Facebook, com dados irreais, né, com coisa, provavelmente não vai ter sucesso nessa empreita aí, né? Em geral, quando você atende esse edital, seja financiamento ou edital de fomento, você tem que fazer a projeção a longo prazo do seu projeto. E por um acaso você escreveu lá um conjunto de realidades e vai ser aprovado, porque eles vão ficar fantasiados com isso, quando for executado você vai ter que provar. Então, meu conselho é tal. Coloque coisas palpáveis, né, que você consegue execuíveis, né, que você consegue elaborar ao longo do tempo. Mas o básico esteja preparado com o projeto semi-pronto, né, e tenha a documentação da sua empresa em dia. Legal, muito bom. E como que as empresas elas podem surfar nesses... Você citou, lógico, algumas possibilidades, né? Uma delas, os financiamentos, né, não reembolsáveis ou até mesmo incentivos fiscais. Como é que as empresas elas podem aproveitar esses incentivos fiscais, por exemplo, para inovação? Um exemplo. A gente tem a Lei do Bem, que você pode, quando você tem uma equipe de pesquisa interna, você consegue comprovar isso através das atividades da sua empresa e você consegue um subsídio fiscal, Abatimento de imposto. abatimento de imposto, né, de seu próximo ano calendário, não sei exatamente como funciona. Mas uma vez que você tem toda a documentação, tudo parte da documentação, você tem burocrático, né? tudo isso documentado, feito bonitinho, os artefatos, né, esses cases, é muito mais fácil você chegar para o governo e falar assim, ó, quero aplicar na lei do PREM para ter isenção fiscal aqui com tal subsídio com esse projeto. Eu tenho uma opção ali do Senai, onde eu vou utilizar o hora homem do Senai para desenvolver tal projeto. Tenho aqui a apresentação. Então, tendo uma inovação verdadeira, né, que a gente fala aqui, quando tem barreira, risco tecnológico atrelado, e tendo a documentação em dia, você consegue se aplicar a qualquer uma dessas atividades, seja edital, seja financiamento, seja isenção fiscal, tudo gira mais ou menos entre os mesmos artefatos assim, de critérios. O que muda acho que é a dificuldade de obtenção. O financiamento depende muito mais da estrutura e liquidez financeira da empresa do que concorrente, Capacidade de né? pagamento, né? Enquanto o edital de subvenção, o projeto tem que ter uma característica muito mais inovadora, porque vão ter outras e outras propostas também concorrendo igual. Então, Incentivos fiscais varia muito, né? Você tem, por exemplo... muito depende do nível, não nível econômico não, como que fala? Da adequação da empresa, se ela é lucro real, se ela é simples. Então, para cada uma das atividades, você tem um subsídio atrelado, lei da informática, lei da inovação, lei do bem. Então, são uma série de subsídios aí que você pode captar, mas todos eles partem do mesmo princípio, ter projetos alinhados com a inovação, documentados e evidenciados, e ter as condições da empresa, documentação, tudo em dia. Se Na você não nossa tiver- cidade, a gente tem o ISS tecnológico, que que busca também outros objetivos, né? Que é fomentar a empregabilidade, o crescimento da cidade, então tem que atender esses Em requisitos. Maringá tem a lei do ISS, que é um grande parceiro das empresas de tecnologias, né? Que dois indicadores macro dele é faturamento e emprego. Então, se você tem um projeto que vai aumentar o seu faturamento, Mas já não é emprego? eu acredito que nenhum projeto que você faz de inovação vai diminuir o seu faturamento. Pelo menos eu espero. Às vezes diminui, mas sem querer. Às vezes vai trazer crescimento em número de usuário, mas a curto prazo ele não consegue mostrar aumento de faturamento. Se Mas você tem um projeto que aumenta o faturamento ou gera emprego, ISS tem mais prefeituras também, não é só Maringá, é uma excelente fonte aí de captação. muito legal. O grande dica aqui é ficar antenado, né, Jean, e deixar o projeto assim, pronto. O governo Estar hoje pronto. tem uma ferramenta que eu sei a sigla é MEI, me confundi com MEI empresarial, mas é uma ferramenta do próprio governo onde você lista todos os editais de fomento, todas as oportunidades, premiações, parcerias, coisa para startup, tudo, treinamento que for possível, que tiver registrado de alguma forma junto ao MCTI,
a prestar essa ferramenta. Então ela é gratuita. Se você tiver dificuldade de navegar, você pode pedir, né, auxílio. A gente teve a apresentação com o pessoal há pouco tempo sobre a utilização da plataforma e é uma mão na roda assim para quem quer fazer captação e quer estar sempre buscando oportunidade. E eu vou complementar com uma dica aqui, né? Se você está envolvido no ecossistema, você vai estar recebendo essas informações dos seus pares ali no ecossistema de inovação, né? Então, você participa de reuniões do ecossistema. Teve reunião que foi assim, né, Jean? Que você ficou sabendo que surgiu uma oportunidade de captação porque estava num evento, ouvindo palestras, ou pessoas dessas entidades de financiamento estão lá presentes, expondo. Eles também têm interesse deles em apoiar a inovação. Então, não adianta ficar só com a cadeira lá, sentado na cadeirinha lá. Programando o produto, né? Participe do ecossistema, que ali você vai estar exposto, né, a oportunidades de financiamentos. E ali, então, essa é uma dica aí que eu deixo para os nossos... A participação no ecossistema, ela garante você ter a prévia do edital, né? Sim. Porque quando é lançado para todo mundo. Mas quando você está no ecossistema, você fala assim, ouvi dizer que vai ter tal coisa em tal lugar. Aí você fala assim, opa, vou preparar um projeto aqui. Quando saiu o edital, você já manda lá. Porque até esses editais, ele vem para atender o ecossistema, Sim. né? Eles querem ouvir do ecossistema quais são as dores que o ecossistema tem, como o edital pode ajudar, né? Então, você participar... É uma forma de pautar também necessidade. Quem faz muito isso é o Senai. O Senai tem um programa que você pode aplicar projetos, né, para colocar startups para resolver. Tem um grande problema aqui, a empresa não tem essa expertise interna, a gente quer fazer a inovação aberta com uma outra empresa, ou universidade, que seja. E você pauta junto ao Senai, o Senai libera um edital e ali vem o pessoal que consegue fornecer esse tipo de solução para vocês. Então, tem diversas formas de você fazer captação de recursos. Nem sempre é financeiro, nem sempre é o dinheiro para sua conta, né? Às vezes vem serviço, às vezes vem bolsa, equipamento, mas todas elas têm a ver com inovação, né? Ajuda de alguma forma a empresa a evoluir num custo muito menor e num risco muito menor do que fazer sozinho. E falando de captação, agora especificamente de uma startup que está buscando captação, né? A gente falou sobre Venture Capital. Mas, Rafa, como deixar uma startup atrativa para receber esse tipo de investimento? Olha, a startup ela tem que ter um bom alinhamento do seu planejamento estratégico com o crescimento, né? Então, você tem que ser bem concreto, né, na hora que você está demonstrando para a investidora. Olha, minha startup, você vai correr risco, mas tem que mostrar que com eles investindo em você vai correr o menos risco possível, porque você tem um planejamento estratégico, dados concretos. Esse planejamento estratégico viabiliza muito o crescimento, que ela vai ter um retorno naquele investimento, que você tem métricas sólidas que comprovem que você está bem pautado, sabendo onde você vai pisar, sabendo quais são os marcos que você vai conquistar, né, onde você vai crescer, e que até esse planejamento estratégico muitas vezes não dependa da investidora. Ela consegue andar sozinha. Se a empresa tiver uma crise, eu não vou sofrer, porque meu planejamento estratégico é meu, né? Se eu tiver algum problema, eu não vou te prejudicar, né? Então, o planejamento estratégico ele consiga andar de maneira independente, né? Então, meu modelo de negócio me traz isso, né? Um modelo de negócio bem sólido também é importante. Então, com isso... E se houver a parceria, é ótimo, Sim. Acelera esse crescimento, mas que eu também consigo crescer sozinho. Isso. Talvez não no ritmo que se houver o investimento do CVC, é isso. Então, eu tenho um plano para isso, né? Então, se você investir recursos, eu sei o que eu vou fazer com recursos, né? Tem muita gente que monta uma startup, pensa que vai ganhar um recurso, vai ficar rico, vai pegar e colocar no bolso, não. Não é isso que Isso chama golpe. é isso que o investidor quer ouvir, né? Não, eu sei o que eu vou fazer com o seu dinheiro, né? Eu tenho no meu produto que eu quero melhorar, eu tenho como eu vou atrair mais clientes, né? Como eu vou crescer. Isso bem, bem sólido mesmo, é bem escrito. Então, isso dá confiança para o investidor. Você tem que buscar essa confiança no investidor, né? E mostrar aqui que você espera do investimento também, né?
Mostre como que o investidor pode te ajudar, que você consiga enxergar valor nele, né? Que o smart money, que ele vai poder, além do dinheiro, né? Então, o CVC tem muito do smart money, que o que você está conseguindo enxergar de valor no investimento dele, além do dinheiro, né? Então, que isso vai impulsionar a realização do teu planejamento estratégico. Legal. Então, eu acho que isso aí deixa a startup mais atrativa, né? E se exponha, né? Teste, faça pits, você vai ver que como você vai testando os pits, você vai tendo Melhorando, né? melhorando ele, né? Para que num próximo pitch você consiga ser mais atrativa. Participe de feiras, né? Então, eu já comentou o Sebrae. O Sebrae ele apoia, né, startups a participar de feiras de negócios, Promove feira. promove feiras. Então, vai Leva você pra expor, feira. né? Apoia muito, né? Financeiramente, levando Exatamente. pra feira. Então vai se expor, vai se colocar, vai se testar, né? Você vai conversar com várias empresas de investidores, você vai ter feedbacks, né? Então, não desanimar, você vai ter que ser perseverante também, né? Para você ser atrativo, você vai ter que também validar algumas coisas e você vai ter que perseverar, porque os feedbacks vão te deixando o teu plano de negócio cada vez mais preciso, atrativo, né? E uma hora vai sair o teu CVC, se você estiver melhorando isso. Eu já participei, já a gente trabalhou com investimento em startups, e que eu sei que ela teve lá 10 conversas com investidores, né? E você usar os feedbacks como ponto de melhoria, né? Que uma hora pega, né? Boa. Bom, gente, a gente falou aqui sobre um monte de coisa, né? Sobre inovação como motor de crescimento, conexão com o ecossistema, com a cultura de inovação, gestão de inovação, como captar recurso, e é um assunto que a gente poderia ainda continuar aqui falando mais sobre o tema e aprofundando mais sobre cada um desses temas. Mas para a gente encerrar por hoje, queria pedir para você, Rafa, deixar um conselho aí para um C-level de inovação, né, como alinhar a inovação com a estratégia de longo prazo. Eu sei que você já deu uns ensaios aqui, né? Mas sendo bem direto, uma dica imprescindível para alguém fazer esse alinhamento da inovação estratégica no longo prazo. Então vou ser direto. Que a liderança da empresa faça com que a inovação esteja no seu DNA, né? Esteja na sua cultura. Então vocês vão ter que trabalhar na cultura de inovação de maneira bem forte, que ela cresça cada vez mais, que o time respire inovação e que até o ponto que o ecossistema de seus clientes, seus fornecedores reconheçam que você é uma empresa inovadora, né? Então, coloque isso como marco. Eu quero ser reconhecido Integrar a inovação no DNA da empresa, no DNA da empresa. através da cultura da inovação. E como um jeito de eu medir que eu sou reconhecido como uma empresa inovadora, não? Benchmarks. Participe das premiações, né? Se submeta a se comparar com outras empresas no mercado, né? Porque muitas vezes eu invisto, mas eu não me comparo, eu não sei qual nível que eu tô. Legal. Então participe dessas empresas, né? Mostre os seus processos, submeta os seus processos nesses benchmarks, nessas avaliações de terceiros, né? Que são as premiações. E ali você vai ter feedbacks. Olha, vai checar que meu processo é realmente inovador. Ele me traz resultados inovadores, né? A inovação me traz resultados que eu desejo. E ao longo do tempo você vai mantendo isso e você vai finalmente ser reconhecido e que a tua empresa tenha um DNA de inovação. Boa, excelente. Às vezes não precisa nem participar. Só de você estar no evento, Tecno Speech tá aqui também. Meu Deus, de novo. A gente ainda ouve isso, né? Mas é legal, porque se você você ficou em 20º, mas no outro ano você está em 15º, vai galgando, né? O seu espaço ali de reconhecimento, né? Melhorando. E Jean, também para a gente concluir, você falou sobre cultura de inovação, deu uma palhinha também, né? E explicou um pouquinho desse processo na TecnoSpeed, mas hoje, qual seria a dica fundamental aí para quem vai dar o primeiro passo nesse processo de criar uma cultura de inovação dentro da sua empresa, como o Rafa colocou, extremamente importante para a execução? Rafa já matou a charada, já. É. É a liderança. Eu acho que a gestão da inovação ela é top-down. A cultura de inovação ela tem que vir da liderança pelo exemplo.
Não adianta o time todo querer inovar se quando chegar a ideia lá em cima, fala assim, não, a gente tem que fazer aqui o que a gente já faz. Então, se a diretoria, se o board não tiver comprometido com gerar inovação, fazer inovação, não vai ter inovação. Não adianta ter processo, não adianta ter pessoas inovadoras, tem que vir da alta gestão, tem que ser uma política, tem que ser uma estratégia. A partir daí, estruturar os modelos, que o Rafa comentou muito bem, aplicar ali as diretrizes e estratégias necessárias para que isso aconteça de uma forma ordenada. Não é rápido, às vezes não é tão fácil, mas tendo persistência e perseverança, o modelo sai. Muito bom. Gente, muito obrigado, Rafa. Obrigado, Jean. Foi uma aula aqui de inovação, uma empresa premiada, reconhecida no mercado, não só uma Bicampeã, premiação, né? campeã do Paraná, empresa mais inovadora. Pois é, várias premiações aí. E eu acredito que essa aula realmente encurtou o caminho de muita gente que ainda tem algumas dúvidas aí de como implementar essa cultura da inovação, como ter resultado, como equilibrar as contas entre investimento e o resultado da inovação. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E nos vemos no próximo episódio do Além do Software.